Há 5 jogos sem vencer, o Vasco recebe o sempre perigoso Juventude. Quais as melhores dicas para esse jogo? Vamos ver agora no Bet do Dia. Fala galera, tudo bem? Bet do Dia no ar para falar de Campeonato Brasileiro, rodada cheia nesse sábado. Um desses jogos é Vasco e Juventude, né? O Vascão aí que tava bem, né? Mas já tem uma sequência chata sem vencer, hein? Vamos analisar esse jogo, eu terei a ajuda dele aqui, Matheus Montenegro. Tudo bem, Matheus? Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Vamos que vamos. O Vasco que vinha numa sequência há muito tempo sem perder, agora já começa a preocupar um pouco. Tá numa sequência aí sem vencer. Até fez uma boa partida contra o Atlético Mineiro no último jogo que disputou pela Copa do Brasil. O Juventude folgou nessa última semana. Vamos nos esmiuçar melhor nesse contexto, trazer estatísticas e informações para você, apostador. É isso, o jogo que será neste sábado, 9 da noite, lá em São Januário, né? A casa do Vasco, né? O jogo pela 29ª rodada do Brasileirão. Agora, o aplicativo do Game Arena, vamos colocar lá na tela estatísticas aí dos dois times. Matheus, vamos ver aí, comparar, né? A gente vê que os ataques são iguais. As defesas praticamente também. O Vasco tem um gol sofrido a mais, né? Se eu não me engano. Então é isso. De 1,38 para 1,37 é um gol a mais. Então equilíbrio aí é a tônica para esse confronto, hein? É um jogo disputado, né? A grande questão é o momento das equipes, né? Vamos lá, vamos trazer. O Vasco, como a gente disse, né, ele vem de 5 jogos sem vencer, beleza? Porque esse jogo contra o Atlético Paranaense foi a derrota, mas que culminou numa classificação. E outra, eu poderia relativizar um pouco mais, porque esse empate contra o Flamengo também teve um saborzinho de vitória. O Vasco estava perdendo até o finalzinho do jogo, e Felipe Coutinho, né? O primeiro gol dele também, para dar uma empolgação, né? E essa derrota contra o Palmeiras não foi em São Januário, foi lá no Mané Garrincha, né? Então é um time que eu ainda diria que o momento tá ok. Até porque não fez uma partida ruim contra o Galo. Perder por até um gol, eu diria que tá até ali, dentro do planejamento, é revertível, né? É reversível, dá pra virar. Foi em São Januário, né? É bom ressaltar isso. Boa, bem lembrado, bem lembrado. Não, nenhum dos últimos 6, né? Porque o jogo contra o Vitória também, quando ele venceu, não foi. A última vez que o Vasco jogou em São Januário foi aqui na vitória contra o Atlético Paranaense por 2-1. Nas duas vitórias, né? Exatamente. Muito bem. Então é um time que atuando em casa, né? Na sua casa de fato, é muito forte, é o que faz a grande diferença. E o Juventude? E aí, como chega o Jaconeiro? A gente tem que relativizar um pouco. Tem Copa Gaúcha, tá? O último jogo pelo Brasileirão, 1-1 com o Bragantino em casa, né? Um tropeço. Perdeu pro Vitória, 1-0. Perdeu pro Vitória fora de casa. Teve vitória contra o Fluminense em casa pelo Brasileirão 2-1. E aí teve derrota pro Corinthians, né? Fora de casa 3-1. Empate sem gols com o Cuiabá. É um time que tá ali no meio da tabela, né? Vamos até dar uma olhadinha na classificação. O Vasco tá em 9º, ainda sonha ali, eventualmente, até em beliscar, eventualmente, uma vaga ali do G7 ou G8, que pode aumentar, né? O Vasco ainda tá vivo na Copa do Brasil, então pode conseguir a vaga na Liberta também, através da Copa. Enquanto o Juventude tá em 12º, 33 pontos. Dificilmente ali vai conseguir brigar por uma vaga na Libertadores, né? E acaba ainda tendo uma certa preocupação com o rebaixamento, né? Porque ele só tá 5 pontos à frente do Corinthians, que é o time ali que abre a zona de rebaixamento, tá? Muito bem, então vamos agora para o nosso momento Bet Nacional. Vamos lá? Ver as cotações para esse confronto. O favoritismo é do Vasco, mas já tem uma odd boa, né? Velho, eu gosto. Por mais que o Vasco venha desses 5 jogos sem vencer, como eu disse, eu acho que a gente tem que relativizar muito aí esses 5 jogos, né? Perdeu pro Palmeiras, que é o time que tava avassalador e o jogo não foi nem em São Januário, né? Teve um empate contra o Flamengo que foi com sabor de vitória. Perder de 2-1 pro Atlético Paranaense com um jogador a menos desde o início do primeiro tempo e culminar na classificação é praticamente uma vitória. O contexto dos jogos é de peso, né? Dessa sequência, né? Nenhum foi em São Januário, todos foram contra equipes fortes, né? Vai voltar a jogar em São Januário depois de 6 partidas seguidas. Ou seja, eu acho que é uma boa, que é a vitória do Vasco. É um time que ainda sonha eventualmente em beliscar ali a vaga, enquanto o Juventude eu acho que ele meio que já entrou o Juventude também deu uma caída de rendimento, né? Caiu de rendimento. Eu acho que dificilmente o Juventude cai também, porque já conseguiu construir uma gordurinha boa. Mas realmente, o momento do Vasco melhor, acredito que a vitória aí do Cruz Maltino é a melhor pedida. Bom, então cenzão aí na vitória do Vasco, voltando a São Januário nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Então, análise feita, aposta feita aqui no Bet do Dia. Gostou? Joinha? Se inscreve no canal, sempre bom reforçar. Também ativa o sininho e também segue a gente nas redes sociais, @TVBetOficial, e entra no nosso site, tá? tvbet.com. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio! Nós.